Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do LowOpsCast, podcast que ele é gravado ao vivo, que não tem cortes e nem edições. E hoje contamos com a presença de uma galera de peso para poder comentar e discorrer sobre um assunto que talvez esteja em alta, talvez não esteja, mas, eu queria agradecer a toda a audiência e vou chamar a galera. Fala, Ed. Fala, Marcelão. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Fala, pessoal. Beleza? Salve. Bom, galera, o Cláudio vai dar uma atrasada logo, mas ele vai estar colando na live. Então, vamos interagindo aí. Quem tiver online, aproveita para tirar suas dúvidas, fazer as perguntas. E, Ed, para a galera que te conhece, quem não te conhece, quem que é o Deseja? Boa. Bom, boa noite, galera. Muito bom estar aqui no canal do Rafa aqui novamente, né? Meu nome é São Tomás, né? Mas conhecido aí como Ed ou Bruxo, né? Sou MVP de Azure, tenho um canal aí, ITLF Hacks. Atualmente trabalho como arquiteto lá no Bradesco e tenho, eu acho que um pouco mais de 5, 6 anos aí de experiência com cloud e antes disso, mais com a parte de infraestrutura, né? Vim galgando essa parte de experiência aí. E em questão de MVP, fui contemplado aí no finalzinho do ano passado, né? Ainda estou passando por essa nova experiência aí de conhecer o programa MVP, conhecer outros MVPs também. Então, tentar contar um pouco aí da minha história aí também, beleza? Show de bola, show de bola. E Marcelo Cláudio da Quebrada, o antigo mudou novo de nome agora. Estou de brand nova esse ano. Ano novo, Trocou brand o ano, nova. Troquei de um trocou novo o ano, também. camisa nova. Isso aí. Porque virão novos projetos, né? Então foi necessário fazer essa permuta de nome aí, né? Da Então, hora, pra da hora. quem não me conhece, sou Marcelo Gonçalves, né? Antigo aí, criador do Cláudio na Quebrada. O Cláudio Quebrada sempre vai estar no meu coração. Agora é Cláudio Fox. Mas vem aí de uma longa data aí de trabalhando com TI, né? Os cabelos brancos aqui já falam a minha idade, né? Tiozão do TI, né? Nunca pensei que ia falar isso, mas eu cheguei ao estado de tiozão do TI. Mais aí de 17 anos trabalhando com tecnologia da informação. Comecei como muitos aí devem ter começado, como suporte, formatando máquina, né? Aquele cara que quando quebra a cafeteira, né? Chama o menino do TI, né? Quebra o ar-condicionado, chama o menino do TI. Quebrou a calculadora, chama o menino do TI. Então passei por todo esse estresse, né? Que acho que alguém também deve estar passando agora nesse momento, mas isso passa, né, pessoal? Então, trabalhei muito tempo aí com Linux, com Red Hat, SUSE, Debian, Slackware, até Conectiva, para quem é do Linux antigo vai lembrar do Conectiva. Quem lembrar já vai falar da idade, né? Porque Conectiva se uniu com o Mandrake, depois tornou Mandriva, e aí foi, né? Não deu tanto sucesso assim essa distribuição. Aí nos últimos, vamos dizer assim, 5 anos, vem trabalhando só com mais tecnologia Microsoft. E nos últimos aí 2 anos e pouco trabalhando com Microsoft 365. Então, eu criei o canal realmente Cloud na Quebrada, realmente para suprir essa falta de, não digo uma falta de conhecimento, mas tinha bastante, mas não tinha muito em língua portuguesa sobre Intune. Tinha também o MVP Giroto, né, que ele sempre postava as coisas. Giroto, ele trabalha com Intune desde a época que Intune era mato, né? Hoje em dia cresceu Era no bastante. portal ainda, né? Era um portal, o cara manja demais, o Giroto. E então, assim, tinha mais só o Giroto, né, que tava brando sozinho aqui, né, podemos dizer assim. Na América Latina só tinha 2 de Intune, agora somos em 4, né, teve mais um agora, né, que foi eleito o MVP de Intune. E, cara, tô aí na luta aí, tô com mais 2 canal, né, que é o Guide em Azure, focado em Azure agora mesmo. Vai até para lançar até um vídeo amanhã sobre Kubernetes, um board de Kubernetes no Azure Arc. E tem também o Think Purview também, que é focado em compliance em Microsoft Purview. E vamos embora aí, né, nos canais, buscando trazer conhecimento pra galera. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Marcelo, cara. Tem a TDAH, aí você consegue. Pisca, cria um canal novo. É da hora, cara. Piscou, acordou, tava lá na imersão, vou criar um canal. Chegou na casa dele lá, criou um canal. O Think Purview.
Logo sai Mas é da umas hora pra contadas aí. caramba. A gente decidiu criar essa live, a gente tem um grupo lá que a gente conversa bastante, tem algumas dúvidas, sugestões, onde a gente interage e conversa bastante. E a gente viu que era uma dúvida em comum da galera que perguntava sobre MVP, como que a gente fez, como que é um MVP, como se tornar, o que tem que se fazer, os passos. E a gente falou assim, cara, por que não a gente reunir e copular todas essas informações num vídeo e tirar as dúvidas também da galera que puder, que estiver online, né? Então, puxando esse papo, por exemplo, para você, o que é o MVP hoje? Não, legal, cara. Eu acho que, para mim, tem muito a ver com o meu desenvolvimento profissional, né? Então, lá atrás, quando eu estava começando a aprender Azure, aprender Cloud, né, na verdade, e consequentemente Azure, eu via muito nos MVPs, assim, as referências, né, das tecnologias. Então, uma das dicas que me deram lá no começo, né, que eu sempre lembro aí que foi o Michel Jatobá, que foi um grande mestre para mim nessa trajetória. Ele falou, cara, tem muita gente na comunidade, né, os MVPs, que os caras são focados aí em trazer esses conteúdos, né, gratuito aí para toda a comunidade. Então, um bom ponto de partida é você seguir esses MVPs, que você vai ter ali meio que uma biblioteca com vários conteúdos, né, diversos. Então, sempre tem uns MVPs que são focados em diversas tecnologias, né, tecnologias específicas, né, então sempre vão estar postando o mesmo tipo de conteúdo, ou outros que, tipo, postam conteúdos diversos, né, e através de seguir esses MVPs, eu consegui obter muito conhecimento, que eu seguia eles no LinkedIn, seguia o conteúdo deles no YouTube, blogs ou outros tipos de canais, né? Isso daí, cara, acabou influenciando muito nessa minha curva de aprendizado, né? Então, eu sempre tive muito carinho, assim, com o programa, por seguir esses MVPs. Sempre quando eu participava dos eventos, né? Procurava conhecer essa galera e também acabei vendo que essa galera também é assim como qualquer um profissional, né? A galera que está ali correndo atrás dos seus conhecimentos de evolução profissional, a galera que também passa a noite virada ali fazendo troubleshoot com BOs, né? Tá querendo ter um aumento na sua carreira, na sua vida pessoal. E, pô, a galera que é super show de bola, né? Então, tive muito essa galera MVP como referência e fui crescendo, né, profissionalmente. Posteriormente, aí, também quis montar o meu canal justamente para fazer a minha parte também, né, como gratidão, né? Então, como eu lá atrás eu obtive muito desses conhecimentos dessa galera, eu decidi também criar o meu canal para também transmitir um pouco do conhecimento que eu tinha, né? E foi mais ou menos nesse processo aí que acabei também me tornando um dos MVPs. Que massa. E para tu, Marcelão, o que você tem para comentar aí sobre o programa MVP que você tinha visão antes e depois? Se mudou depois que você recebeu o prêmio da MVP? Tá, uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu vim de uma família mais Linux, né? Então, assim, eu não tinha tanto contato, assim, com a galera de MVP na época, né? Tinha mais contato pessoal da LPI, essas coisas assim. E nos últimos 5 anos eu comecei a ter contato, né, com alguns MVPs. Até o meu ex-professor, né, que na verdade hoje ele é até meu chefe, e meu primeiro professor de AD, ele era MVP, tá? Então assim, Jorge, né, Jorge Vera, o cara manja muito de AD, hoje pra mim é um dos caras que mais manja de AD no Brasil. E ganhou na época Badge Hero, Microsoft Hero, essas badges assim, sabe, que tinha antigamente, quando você salvava um servidor em crise, umas coisas assim. E, cara, eu tinha sempre uma visão assim, bem assim de, pô, MVP realmente era algo inalcançável pra mim. Tá? Eu pensava que eu nunca ia conseguir. E, pra falar a verdade, nunca foi algo que eu, assim, aconteceu, tá? Nunca falei assim, eu quero ser MVP. Aconteceu, né? Na verdade, eu corri atrás assim, do MVP, né? Simplesmente aconteceu.
Então, eu tinha uma visão que era inalcançável para mim, então por isso que eu nem fiquei almejando, porque eu achava que era inalcançável. E eu sempre fui muito ligado em questão de compartilhamento de conteúdo, né? Eu compartilhava no canal Vivo Linux na época, bastante artigo tem lá no Vivo Linux. Eu cheguei a ajudar muito o Fórum Debian. E depois, quando eu comecei a trabalhar com as ferramentas de Microsoft 365, chegou para mim uma incumbência, né? Que era trabalhar com Intune. Aí eu comecei a sentir aquela necessidade realmente de conhecimento de língua portuguesa, né? Então, assim, na verdade, o meu canal nasceu com esse gap, né? De pouco, realmente, pouco artigo, né? Pouco coisa, assim, de profissionais em língua portuguesa. E simplesmente, cara, tipo, aconteceu, tá? Eu fui indicado, né? Eu pensei que jamais seria aprovado, na verdade, jamais pensei que seria aprovado. E simplesmente assim, cara, aconteceu. Eu enviei nas coisas, tudo, foi aprovado. Para mim foi até uma grande surpresa. E só que assim, realmente, cara, é gratificante porque, querendo ou não, o MVP ele é um reconhecimento do seu trabalho, entendeu? Entendeu? Mas não é o único reconhecimento, é um dos reconhecimentos do seu trabalho, entendeu? Então, assim, você fica realmente feliz, você fica realmente realizado, e isso te dá mais força, né, para você poder produzir mais também, né, porque realmente você acaba tendo uma responsabilidade maior, tá? Então você não pode. Assim, hoje em dia eu revejo bastante as coisas que eu vou postar, tudo, né, porque realmente é um pouco mais. Você tem realmente uma responsabilidade de trazer, cara, conteúdos de qualidade quando você torna-se isso aqui isso aqui é MVP, né? E, cara, é extremamente gratificante você estar ao redor de pessoas que você sempre admirou, tá? É extremamente gratificante você fazer parte desse time, né, de MVPs, principalmente MVPs aqui, né, no Brasil. Então, cara, para mim foi assim realmente uma mudança de chave, né, da minha mente, porque é uma coisa que eu jamais pensei que eu chegaria, tá? E quando eu cheguei, eu falei assim, nossa, meu, e agora, né? Agora é uma responsabilidade. Isso me deu mais força, porque a partir que eu me tornei MVP, que eu fiz mais dois canais, né, para produzir conteúdo. E então, assim, na verdade, me deu um up a mais, né, para poder trazer mais conteúdo. Então, assim, Marcelo antes do MVP realmente produzia conteúdo, agora Marcelo pós-MVP produz mais conteúdo. Então, então para mim, na verdade, foi ali, foi realmente um gás maior, né? Colocou um pouco mais de gasolina aqui no tanque. Que massa, mano. Eu vou também fazer a minha visão. Quando eu comecei a trabalhar com as tecnologias da Microsoft, eu não sabia muito dessas comunidades. Então, eu sou do interior de São Paulo, de Bauru. Lá a gente era bem mato. Então, se demorava as coisas para chegar em São Paulo, as tecnologias de fora, para chegar em Bauru, era mais ainda. E, cara, depois que a gente começou a estudar, movimentar e se envolver com comunidade de cloud, eu comecei a ver e saber o que era o MVP, qual o impacto que ele gerava. Então eu lembro na época da pandemia que a gente estava estudando com o Rafa da TFTech, todo mundo, ele não era, e o pessoal começou a colocar hashtag lá numa live, pô, Rafa MVP, Rafa MVP, e eu falei, cara, que negócio que é esse? Deixa eu dar uma pesquisada sobre. Eu nem sabia, nem estava inteirado. Tanto é que recentemente o pessoal, ano passado, foi em pesos brasileiros na MVP Conf, lá em Redmond. Eu fiquei, cara, que negócio que é esse? Eu nem sabia que existia essa parada, que é o encontro anual de todos os MVPs na sede da Microsoft, lá nos Estados Unidos, onde reúne o pessoal de produto e tudo mais. É o marco assim mais top, teria um dos eventos da Microsoft. Então foi onde eu comecei a pesquisar e fiquei, cara, putz, essa galera fora de série, essa galera aí, tá em outro patamar. Começar a seguir, que nem o Edesan comentou. Então foi onde eu comecei a conectar com a galera, vi os MVPs que eram da nossa área, então, e comecei a seguir, e fiquei pensando, o que eles fazem, o que eu posso começar a fazer? Mas antes disso, eu fiquei preocupado em
me estudar, me qualificar e poder saber do que eu irei falar. Então, esse eu vejo como um ponto de partida, você ter uma dominância em alguma coisa. Você não vai ter como você colocar coisas no chat GPT e gerar artigos que você nem sabe, não tem nem ideia. Então, isso já eu vejo como um ponto de partida. Aí depois eu comecei, falei assim, cara, como que eu vou começar a fazer produção de conteúdos, ajudar a comunidade, não visando o prêmio em si, mas como eu quero fazer a minha parte. Eu vejo que isso chegou como resultado como o do Marcelão, então eu vi que existia uma possibilidade de poder estar ajudando a comunidade e com certeza a gente poderia estar ganhando algo em troca. Seja a gente estar estudando e postando conteúdo, então a gente vai estar estudando 2 vezes para poder criar algum conteúdo, a gente vai ter que fazer a revisão. Fiz uma vez, deu certo, pô, então beleza, agora eu vou escrever um artigo, vou lá e faço 2, 3 vezes para poder ter certeza que está funcionando. Porque, pô, várias vezes eu no Stack Overflow ou no Google pega a resposta de faço no meu ambiente não funciona. Eu falo assim, não, mano, aí não dá certo, né? Vai postar por quê? Vai deixar os outros passando raiva. Na minha máquina funciona. Aí não dá, né? E aí eu falei, cara, vamos me desafiar. E foi onde eu consegui também me desafiar a outro nível de mais quesito pessoal. Então, onde eu consegui destravar, poder falar em público, abrir uma live, conversar com vocês. Então, foi uma soft skill muito importante, que eu vejo que também é necessário você também ter essa cara e coragem. E foi depois que o prêmio veio, fui igual o Marcelo, pô, cara, agora a gente tem uma responsabilidade de ter um brasão e poder seguir e distribuir mais o conteúdo. Uhum. Não, E, legal, pô, cara. então. E, pô, Ed, se alguém tivesse perguntando, acho que a galera sempre pergunta como começar, como que você viria e daria esse conselho para o pessoal? Uhum. Cara, eu acho que para essa pergunta a gente até pode puxar ali a pergunta do Palhosa. Se manter como MVP é mesmo o processo para se tornar um MVP, né? Já respondendo aí sim, né? Então, imagina que o MVP ali é o cara que ele está compartilhando conteúdo, né? Aí, compartilhando conteúdo é um aspas aí para vários tipos de conteúdo. Pode ser conteúdo como vídeo, pode ser conteúdo como blog, tem um canal no YouTube, um canal em outras plataformas aí, né? Outras redes sociais, tem um podcast, enfim. A ideia é você meio que ser um cara ali evangelista, né? Das tecnologias ali da Microsoft, e dependendo dessa tecnologia que você se especializa e passa mais o conteúdo, é que normalmente você vai ser contemplado ali como MVP, né? Então, ali no meu caso, o meu objetivo principal de criar o canal é para realmente passar um pouco da minha experiência e de conteúdo sobre Azure. Então, como lá atrás eu começava a acompanhar esses conteúdos de outros MVPs, eu pensei, pô, quem está começando agora, né, na carreira de cloud, o que eles gostariam de aprender? Então, eu comecei ali com a minha série ali, Desvendando Azure, né, justamente para passar essa introdução da Azure. Vou começar a passar outros tipos de conteúdos ali também. Então, nesse caso, eu fui nomeado ali a MVP Azure, né? Mas eu acho que o principal conselho aí é a pessoa ter essa vontade de compartilhar o conteúdo, né? Repassar esse conteúdo que normalmente ela tem como experiência. Então, eu trabalho numa consultoria, trabalho ativamente ali prestando suporte a Azure. Então, normalmente o que você trabalha ali ativamente, você vai ter uma experiência, você vai enfrentar vários problemas, você vai aprender lendo documentações e tudo mais, e mesmo que seja um conteúdo muito básico, que de repente é como criar uma VM, como você configurar um file system ali numa máquina, numa VM Linux, como fazer uma configuração de uma VNet, pode parecer básico para você, mas você está no dia a dia. Tem outras pessoas que de repente não sabem esse conteúdo
e de repente você tem uma forma mais tranquila de passar esse conteúdo, né? Então, tem pessoas que passam conteúdo, de repente, de uma forma um pouco mais formal. No meu caso, eu gosto de passar de uma forma mais informal, né? Trazendo uma linguagem ali mais tranquila de ser entendida, ou trazer alguns exemplos mais básicos ali para a galera conseguir associar. Então, quando você compartilha o conteúdo e compartilha principalmente os conteúdos dos recursos ali da Microsoft, já é um pontapé para você já ser nomeado, já ter um pezinho ali para seguir essa jornada de virar um MVP. Né? Sim. E uma coisa legal, né, que você puxou. Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu vou falar sobre como criar uma VNet, não, vou falar sobre como criar uma virtual network. Você trazendo tua bagagem, a tua experiência, você vai colocar tudo em cima. Então, por exemplo, eu vou explicar como criar uma VNet, mas com a minha experiência, com o meu dia a dia. Então, pense em fazer diferente, trazer a sua linguagem, o seu linguajar, e fazer uma forma que você gostaria de estar lendo. Porque, tem gente que vai gostar de estudar de tal forma, tem gente que vai gostar de estudar de outra forma, e é onde você vai conseguir atrair teu público e ajudar outras pessoas. Se o intuito é você querer ajudar as outras pessoas, isso é uma boa possibilidade. Uhum. Não, só no assunto, por exemplo, de VNet, não é só criar uma VNet, né? Você meio que vai ter que passar ali um pouco do conceito de redes, né? O conceito ali de subnets e tudo mais. Então, é legal pensar assim, como que eu gostaria de aprender esse tipo de conteúdo, né? Então, ali você já começa a meio que formar como que você também quer passar esse tipo de conteúdo. E como que o Rafa e o Marcelo falaram, quando a gente vai criar um tipo de conteúdo desse, a gente não simplesmente liga a câmera, passa e já era. A gente treina, a gente estuda para passar um conteúdo bacana, né? Não é simplesmente soltar o conteúdo ali. Eu mesmo, quando vou criar os vídeos aqui, passo horas, porque eu começo a falar, erro, volto o vídeo, aí falo de novo, tento montar um script do que eu quero falar, tento montar um laboratório primeiro antes de realmente fazer o laboratório em live. Então você, além de você estar passando o conteúdo, você também acaba treinando e melhorando as suas skills ali também, né? Para passar esse tipo de conteúdo, né? Sem dúvida, também. E outra coisa importante é não ser perfeccionista. Se você quiser ter uma thumb bonita, vai querer ter um nome bonito, vai querer sair tudo perfeito num laboratório que não quebre. A vida real, no dia a dia, ela não é linda, galera. Então, vai, se desafie, faz do jeito que você estiver começando, mas não desleixadamente, não de qualquer jeito. Tenha um carinho, tenha uma preocupação em estar fazendo bem feito, mas não, meu Deus do céu, não tá do jeito que eu quero. Beleza, vamos começar de passo devagar, e depois a gente vai evoluindo, vai melhorando conforme o tempo. E puxando esse ponto, Marcelo, tu teria como uma coisa comentar, que nem, por exemplo, você que tem 2 canais, 3 canais, 4 canais, o que você poderia acrescentar mais? Eu tenho bastante coisa a falar sobre isso, né? Acho que diariamente chega pessoas perguntando para mim, né? Como tornar-se um MVP, né? Poderia indicar para ser MVP? Então, vamos lá, né, pessoal? Vou falar como que foi o meu processo, né? E como que eu acho que é legal as pessoas seguirem. Porque, assim, para se tornar-se um MVP, você tem que ser indicado por um outro MVP, tá? Isso todo mundo sabe, isso aí não é segredo. E logo, cada pessoa também tem uma forma de pensar. Então, o Edesan tem uma forma de pensar de como que é o MVP para ele. Eu também tenho uma forma. É claro que existe ali uma base, né? Que realmente não se muda, é imutável. Porém, tem a questão da singularidade, né? Da subjetividade sobre cada um, sobre as suas experiências, tá? Então, vamos lá. Como que a dica que eu dou, assim, para você chegar lá e ser indicado, né? Porque realmente, cada um aqui foi indicado por uma pessoa que gostou do trabalho de um MVP, que gostou do seu trabalho e foi lá e indicou. Simplesmente isso, tá? Ao grande mestre Cláudio, Chegou, hein? cara, camisa Falando do em MVP, né, que gostou esporte. do trabalho ali, ó. Esse é o mestre dos mestres, né? Tá mutado Então, aí, ó, assim, Cláudio. tá mutado.
Então, assim, a questão que eu dou, assim, realmente de dica, né? Primeiramente, né, cara, é você fazer o compartilhamento, primeiramente por gostar de compartilhar conhecimento, tá? Não estamos escutando você, o Cláudio. Ainda não. Deve ser o mute do headset, hein, cara? Eu já me peguei várias vezes O assim. botãozinho do headset. Verdade, verdade. Eita, aí, ó. É o famoso Olha o Jabra. suporte, olha o suporte. Entenderem, né? Ó, temos o mais velho MVP tá aí, né? Com dificuldade Dessa no galera, headset. sim. É muito moderno, né? Mas vamos lá, continuar, para não perder o raciocínio. Então, assim, perdi um pouco aqui, deixa eu voltar. Pessoal, que eu tenho TDAH, tá? Só um pouquinho eu tenho TDAH. Eu vou voltar. Voltei. Voltei. Então, assim, você tem que compartilhar conhecimento. Primeira coisa é por gostar de compartilhar conhecimento, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo e sempre vou repetir, que você não tem que ir atrás do MVP. O MVP vem atrás de você. Isso é fato se você realmente gostar de compartilhar conhecimento, se você postar ali realmente conteúdos que vai impactar pessoas. Cada um aqui tem uma forma de apresentar conteúdos, tá? A minha forma de apresentar conteúdo, ela é muito direta. Por ter TDAH, eu faço vídeos para quem tem TDAH. Então, assim, você vê que quem acompanha o meu canal sabe que, assim, oi, tudo bem? Hands-on. Acabou. Oi, tudo bem? Hands-on. Não tem muita questão de eu estar falando, explicando, porque eu falo assim, né? Para quem acompanha o meu canal, eu falo assim, teoria, nós temos o Learn da Microsoft, que é fantástico. Assim, no meu canal, o pessoal quer ver as coisas acontecerem, quer ver a prática, né? Então, assim, tem a teoria, learn, prática, tem ali os canais de vários MVPs, tá? Mas eu sou muito assim, eu não sou muito de ficar explicando o conceito, mas realmente mostrando como configurar e como aplicar aquilo no ambiente de trabalho. Quem faz conteúdo também de Microsoft 365 sabe que as coisas não funcionam igual no Azure, tá? Que a gente cria uma VM e no mesmo minuto já está pronto. A gente tem que aplicar uma política, às vezes esperar 72 horas para poder ver se funcionou ou não. Então a gente grava um pouquinho, depois da manhã a gente grava mais um pouquinho, no outro dia a gente grava mais um pouquinho, tá? Então, assim, principalmente no meu canal de Microsoft Preview, que é muito isso aí. Você implementa uma política de information protection, depois chega a demorar até 48 horas para poder ficar ali, né? Tem uma pergunta bem legal aqui do Eric, que é assim, é necessário várias plataformas para divulgar conteúdo técnico, blog, canal no YouTube, assim? Então, assim, na verdade, não precisa você ter realmente várias plataformas para você compartilhar isso, entendeu? E nem precisa você ter também uma plataforma realmente online. Você pode ser um speaker, tá? Você pode trazer ali, você impactar a comunidade de forma realmente presencial. Tem um bom exemplo, o Johnson, né? O Johnson, ele faz muita coisa presencial, mano. O cara é fera demais, gosto demais do Johnson. Então, assim, ele foi, assim, muito mais presencial. Então, assim, não quer dizer que você tem que realmente fazer uma coisa, um blog, um vlog, enfim, né, uma coisa assim. Só tem que comprovar as coisas que realmente que você está fazendo. E as coisas que você faz não pode ter cunho comercial. Ou seja, se você faz um vídeo para realmente arrecadar ali dinheiro para um curso e tal, isso aí não tem valor para a questão de ser MVP, tá? Tem que ser sem fins lucrativos os seus vídeos, tá? Então, assim, outra coisa de que eu dou também, não seja generalista, seja especialista, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo, tipo assim, não adianta também hoje eu dou um vídeo de Defender, amanhã eu falo sobre igualzinho, eu pego uma pegada igual do Deseja, do Azure, aí pego uma pegada igual do Cloud, que é de Dev, também pego do Rafa, que é de DevOps, cara, aí Ela vai você, não, pirar, né? sim, por isso que eu tenho 2, 3 canais. Cada canal é um assunto totalmente diferente. Imagina se o Cloud Fox eu falasse sobre Arc, amanhã já estava em Tune, no outro dia já estava Compliance. Mas o Marcelo tem um canal do quê? Porque hoje em dia, geralmente o pessoal fala, o Marcelo tem um canal de Intune, tá? Agora está começando a aparecer meu canal de Azure. Então, geralmente, Marcelo Intune.
Tá, você vai ver o Cláudio, Dev, o Rafa, DevOps, o Edson bastante Azure, tá? Que agora tá colocando uma trilha maravilhosa de Docker, essas coisas. Então, já, por quê? Uma coisa que eu falo para a pessoa que quer ser MVP também é criar uma identidade dele, tá? Então, assim, que realmente ele traga o pessoal, ó, pô, por exemplo, eu não tô achando bastante assunto sobre Defender for Endpoint. Pô, então vou me tornar um especialista em Defender. Não, vou trazer conteúdo pra galera de Defender for Endpoint, entendeu? Aí você cria um canal de Defender for Endpoint, entendeu? Aí você começa a escarafunchar o negócio, ficar deep mesmo, trazer várias configurações ali que a gente poderia colocar realmente no dia a dia. Então, é assim, a dica que eu dou é amar compartilhar conhecimento, que o conhecimento, compartilhar o conhecimento não seja uma questão de penoso para você, não seja aquela questão, pô, hoje eu vou ter que gravar mais um conteúdo. Se você pensa assim, você não vai ficar realizado, tá? Você não vai ficar realizado, porque realmente cada um aqui, eu conheço o Cláudio, conheço o Desan, conheço o Rafael, os caras gostam de criar conhecimento, gostam de compartilhar conhecimento. E eu tenho certeza que cada um aqui, se realmente, se não fosse premiado MVP, eles compartilhariam conhecimento da mesma forma, porque eles foram nomeados compartilhando conhecimento há muitos anos já, entendeu? Então, assim, aconteceu. Então, a dica que eu dou, ame compartilhar conhecimento, segue um tema, tá? E fique especialista nesse tema, ok? E outra coisa, pessoal, tenha constância, tenha realmente um ritmo. Por exemplo, vou postar a cada 15 dias? Então poste a cada 15 dias, tá? Eu vou postar tipo, lá uma vez cada 20 dias? Não posto uma vez a cada 20 dias. Que você vai ver que no final do ano, você vai ter realmente lá já uma dezena de artigos, tá? E eu tenho certeza que cada artigo de cada um aqui, e até de vocês, né, que realmente não são MVPs, porque a questão de ser MVP é uma premiação, tá? Não quer dizer que ninguém aqui é melhor que ninguém, tá? É simplesmente uma premiação, e a gente tem que passar pelo mesmo processo todo ano, como se nós fôssemos indicados todo ano para ver se a gente mantém a questão do MVP, que se a gente não produzir também, você não é que você perde o MVP, tá, pessoal? O MVP é uma premiação daquele ano. Por exemplo, eu fui premiado no MVP 2024. Aí eu vou passar por uma mesma análise como estivesse entrando em 2025, tá? É como se fosse Isso um Oscar. De outras como se fosse um palavras. Oscar, isso mesmo, é um award, né? É uma premiação. Então, assim, sempre manter esse ritmo. Então, se você foi premiado nesse ritmo, então mantenha esse ritmo. Eu tenho certeza, tá? Porque eu tenho certeza. Se a pessoa começar a realmente compartilhar e chegar ali perto ali, né, realmente de quem é MVP, a pessoa vai indicar, tá? Ela vai indicar, porque realmente a galera que é MVP, ela gosta de ver outras pessoas compartilhando conhecimento, entendeu? Então, constância, seja especialista e ame compartilhar conhecimento. Aí deixa a palavra pro Cláudio aí, que eu já falei demais, que eu sou prolixo. Deixa eu só antes do Claudião falar aí, deixa eu só pegar um gancho aí, ó, Marcelo, que você comentou sobre a questão de criar o conteúdo ali, né, sobre o que as pessoas precisam, né. Um dos primeiros conteúdos que eu criei lá no meu canal foi o vídeo que eu faço a configuração do SSO entre o Entra ID e o AWS AWS. Identity Center. E era um conteúdo que eu estava trabalhando, né? Precisava fazer essa configuração lá na empresa que eu estava trabalhando. Cara, eu cacei em todos os lugares, não achei nada. Não achei, principalmente no YouTube, que é um dos primeiros lugares que eu procuro, né? Não achei e tipo, tive que aprender ali no documentação mesmo, né? Aí eu falei, pô, mano, isso daqui é um conteúdo que com certeza a galera vai precisar um dia, né? Vai facilitar. Então foi um dos conteúdos que eu vi que ia ajudar muita gente e foi um dos conteúdos que eu criei lá que eu acho que até hoje é um dos que mais acaba sendo assistidos, né? Então é legal você identificar esses conteúdos que você vê que, pô, acho que alguém vai precisar disso daqui em algum momento, né? Então você vai lá e já pega essa oportunidade, já cria Sim, seu conteúdo também, né? com certeza. Parabéns, é verdade mesmo. Sim. Exatamente. Pode falar.
Não, Claudio, eu ia comentar contigo, a Hum. gente passou por alguns pontos de, definir o que era um MVP, por que a gente começou a compartilhar conteúdo. O Marcelo comentou também sobre a visão dele antes e depois do MVP. E ia puxar o papo contigo, descubra, que nem no título aqui, descubra o que você está fazendo errado. O que você poderia compartilhar para a galera que você vê que bastante gente está puxando e está fazendo coisa errada, e você, como o mais antigo daqui, nessa roda aqui, tem muito mais experiência para a gente para poder comentar. Então, vou ser polêmico Essa é a nesse momento ideia. aqui, Chegou. porque, cara, existem vários níveis de MVPs hoje em dia. Isso é fato. Por exemplo, hoje você vê a dificuldade, por exemplo, você entrar para ser MVP de Cloud Computing, para uma dificuldade, por exemplo, você ser um de Microsoft Copilot é muito diferente. Por quê? Primeiro, vai do interesse da Microsoft em saber quem eles vão premiar. E muitas vezes tem que estar meio que combinando com o OKR da empresa. Então, uma dica, cara, eu estou pensando em entrar. Qual é a área que está mais chamando? Pode ser uma escolha que você possa fazer. Ou eu sou desenvolvedor e eu quero fazer desenvolvedor porque eu quero. Cara, beleza. Primeira coisa que você tem que sentar. Eu preciso gerar conteúdo. Adianta eu chegar aqui e dizer, como fazer o meu primeiro programa em JavaScript? Pode chamar até algumas pessoas assim, pode gerar um pequeno engajamento, mas, cara, o cara que vai avaliar, muitas vezes ele vai ver se teu conteúdo é denso, se você for em outras áreas. Então, se você pega um conteúdo muito raso, para que serve a tag HTML? Como é que se faz sua primeira página web? Isso aí não vai trazer muito engajamento, pois não tem essa profundidade. O que eu vejo muita gente eu quero ser MVP de ChatGPT. O que é que eu estou falando com isso? Eu vou lá no ChatGPT e boto, ChatGPT, crie um Polêmica. artigo de 1.200 caracteres sobre como criar um terraform de um Azure SQL. Você gerou, perfeito. Mas, cara, o pessoal vai observar isso, certo? Ele vai ver assim, cara, quando você já pega lá tua conclusão, pode ver, tem em resumo, em síntese. Isso aí o cara já vê que é ChatGPT. Então, o que é que eu sugiro para você? É errado utilizar? Não. Não é errado você utilizar, pois ele vai te ajudar em muitas coisas, correção de ortografia, correção de gramática, que, vamos ser sinceros, quase a maioria dos brasileiros não tem essa skill de saber bem idiomas. Porém, teu conteúdo ele não pode ser orientado a IA. A IA ela que tem que orientar baseado no teu conteúdo que ela tem que escrever. Ou seja, tem que ter uma vivência sua naquele artigo. Aí vai fazer sentido e vai vir em profundidade naturalmente. E quando eu falo isso, não precisa ser uma experiência de trabalho. Você pega um lab, começa a montar esse lab, começa a anotar, por que acontece isso? Por que eu tenho que botar esse parâmetro? Por que eu tenho que fazer isso? E essas tuas anotações condensa e diz, chat, me ajuda a construir um artigo com isso. Aí com certeza vai ser um grande apoio para você construir um conteúdo mais denso. Você acaba mesclando ali a experiência, né, com o artigo, né? Exatamente. E você é. Foi mal, pode terminar. Não, tranquilo. Hoje eu tô meio que mudando um pouquinho minha área de. Tem a parte de desenvolvimento, tem, mas eu tô pegando mais de arquitetura de software e de sistemas. Já é algum conteúdo mais denso. Então, provavelmente eu devo tocar diversos assuntos, mas se eu tocar, provavelmente é algo que eu já vivenciei e eu estou trazendo do meu ambiente corporativo, em outras palavras, para o mundo real.
para mostrar para vocês como é que se faz uma aplicação no mundo real. Baita. E tu, Ed, o que você vê do pessoal cometendo gafes, que o pessoal que está perguntando, o pessoal que ou você mesmo vê, que poderia dar de dica pro pessoal aí que está fazendo de errado? Cara, eu acho que até como o Marcelo comentou, né? A gente precisa ter uma consistência, né? Então, legal, você começou a montar o seu canal, o seu blog, enfim, a plataforma que você escolheu ali para compartilhar o conteúdo, né? Eu acho que é legal você começar a ver uma consistência. Nem que você comece ali a cada 15 dias, aí de 15 dias você aumenta a cada 7 dias, né? Uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, ou você escolher mais de uma plataforma e intercalando conteúdos nessas plataformas, né? E também não precisa ser direto, né? 24/7, assim, todo ano, né? Você postando alguma coisa, você também pode ter os seus períodos ali para descanso, né? Mas o ideal é você ter uma consistência em criar esses tipos de conteúdo. E até como o Marcelo falou, não tem que ser algo penoso para você, né? Putz, hoje eu preciso criar um conteúdo, senão eu não vou conseguir virar um MVP. Você criar porque você gosta, né? Porque você quer compartilhar esse conhecimento. Então, pensar que outra pessoa, de repente, pode estar esperando você criar um conteúdo para ela estar consumindo ali, né? Que esse conteúdo, ele pode estar acabando ajudando outras pessoas a sanar um problema ali no dia a dia dela, ou, de repente, a pessoa está travada ali naquele BO ali há vários dias, olha o seu conteúdo, clareia todo o conhecimento dela, ela consegue destravar, né? Então, você pensar por ter esse olhar que você não está criando conteúdo só para você, só para o seu canal, mas é para outras pessoas consumirem mesmo, né? Então, você começa a ter um olhar mais carinhoso com o conteúdo que você vai criar, você começa a pensar uma forma melhor de transmitir esse tipo de conteúdo. Então, pô, vou escrever um artigo aqui, só que eu não vou escrever o artigo de qualquer forma. De repente você pode passar ali no chat GPT para dar uma melhorada na gramática dele, né? Vou criar um vídeo, vou criar um vídeo de uma forma bacana, dar uma editada no vídeo para ele ficar mais legal, né? Dar uma cortada em algumas falhas, alguma coisa assim. Pensar na pessoa que está consumindo aquele conteúdo. Então, acho que isso daí além de ser uma dica, né? É um ponto que é legal a gente observar para não criar o conteúdo de qualquer jeito, né? Pensar na outra pessoa que está consumindo esse conteúdo ali também. Sim. Pô, e já que o Cláudio começou com a polêmica, intercalou com o Elezan, agora eu vou puxar a polêmica, que eu vejo que a galera faz bastante de errado. Pô, eu vejo que muita gente manda mensagem e nem conhece a gente. Então, cara, imagine a gente for fazer uma comparação rápida. Imagine, pô, hoje fez muito, muito calor aqui em Floripa. E, pô, se a gente tivesse uma amizade que tivesse casa com piscina, ia ser top. Só que eu não conheço o cara. Como que eu vou pedir para ir lá na casa do cara para dar uma nadada, já que hoje tá calor? Então, eu vejo como uma comparação não tão igual, mas, cara, se você quer ser indicado, faça uma amizade primeiro, não vem já, ou, pô, quando você puder, vai me indicar. Pô, meu sonho é ser MVP, você não consegue me indicar? Conversa primeiro, troca um insight. Não vejo o programa do MVP como uma panela, que a gente só vai indicar quem é só os amigos. Não, pelo contrário, é uma panela de quem compartilha conhecimento. É um grupo de pessoas que estão preocupadas em indicar pessoas que estão no mesmo nível da pessoa. Então, antes de, vem cá, eu quero, me indica, tipo, sem conhecer, vamos trocar uma ideia, interagir, pergunta dicas, insights. Aí depois, Isso. cara, aí depois a gente vai evoluindo e vai pensando, nem você não vai precisar nem pedir para ser indicado. Nós vamos falar assim, cara, tô vendo que você está compartilhando conteúdo, você não tá querendo entrar aqui pro programa, vou fazer indicação para você. Inclusive, Tem um caso engraçado que depois eu vou falar. tem dois e-mails aqui indicados meus que entraram. E por que eles entraram, cara? Era para ter três, né? Era para ter três, mas pegaram minha indicação aí
Aí o Marcelão foi com outra indicação, mas eu tava meio que ajudando, apoiando ele nessa questão, né, orientando. Já Ou tinha seja, 6 meses já me orientando, já o Cláudio tava. exatamente. E o que acontece, cara? De mais de 6 É, meses, um ano. Tava um ano. tava um Estava um ano me ano, orientando. mas aí o que acontece? Eu consigo, uma indicação é fácil de se fazer. É só você preencher ali, falar uma lorota para uma pessoa e passar. Porém, a Microsoft ele vai ver. Imagine que a Microsoft ele tem centro de custo para escolher MVP. Isso eu estou falando como Passa pelo time uma de produto. empresa normal. E uma empresa vai querer que as pessoas que estejam falando de conteúdos engajem as pessoas a utilizar os seus produtos, porque senão não tem sentido ter MVP. Então você tem que estar alinhado. Se o que está gerando não tem tanta qualidade, caramba, talvez às vezes precisa de uma autorreflexão do que eu preciso modificar, no que fazer. Exatamente. E ter a humildade para entender o que é ser MVP. A Microsoft ela deu uma grande aumentada no programa em si. Se você for ver, teve uma outra indicação aí, acho que foi o Marcelo Pacífico, entrou como copilot. Teve o Johnson, que estava há anos querendo entrar, entrou agora. E o Johnson tem qualidade no que ele cria, tá ligado? Então, a Microsoft ela já começou a dar uma abertura maior para aceitar. Mas para isso, é, na minha visão, cara, tu tem que estar num nível de conteúdo que seja reconhecido. E quer saber como você faz isso? Vai lá no teu conteúdo. Se tu botar no Microsoft Learning, tu precisa com o Microsoft Learning sozinho, tu consegue fazer? É uma coisa para você pensar. Porque se o Microsoft Learning já criou um artigo lá, já está tudo perfeito. O que é que eu posso agregar, por exemplo, a um artigo que foi criado no Microsoft Learning? Então, uma boa base para você começar a descobrir que conteúdo é que eu consigo trazer de benefício para a comunidade, vai lá no Microsoft Learning e vê que tu consegue agregar dali. Simples. Você vê que essa semana, né? Veio. Semana não. Minto. Semana passada. É que vem quase todo dia alguém perguntar como ser ou para ser indicado, né? E quando a pessoa chega assim, eu já vou já no profile da pessoa, já começo a procurar o que ela tá publicando, já vou no blog da pessoa, porque assim a pessoa indica tudo. Aí tem uma pessoa que eu fui no blog, eu sei que ela tinha umas coisas, acho que 2018 só de Microsoft, depois tinha umas coisas, uma outra tecnologia, tudo. Até falei essa pessoa assim, ó, é o seguinte, o que você fala sobre a Microsoft já faz mais de anos que você não posta. Assim, então, assim, como que eu vou indicar você, sendo que você faz anos que não posta sobre a Microsoft, e também eu não tenho essa aproximação com você ainda, entendeu? Então, assim, o que seria interessante é você postar, tá? Trazer realmente impactar, porque a questão de ser MVP é você impactar a comunidade técnica. E se eu falo impactar a comunidade técnica, pessoal, não quer dizer que você tem que ser um gênio técnico, não é isso, tá? As pessoas pensam assim, o cara é MVP, é o cara que mais conhece da ferramenta. Não, é uma outra coisa, tá? MVP, na verdade, são pessoas que impactam a comunidade técnica, porque eles doaram aquilo que é mais precioso do tempo da sua vida, que é o tempo, porque o tempo não tem como voltar atrás, para produzir conteúdo. Porque geralmente eu, Marcelo, tá? Eu produzo conteúdo de final de semana, eu produzo conteúdo à noite. Então, assim, naquele momento de folga nosso, a gente vai produzir conteúdo, tá? E muitas pessoas não querem fazer isso. E tá tudo certo, não tá errado, tá? Cada um tem as suas escolhas e cada um tem as suas prioridades, tá? Então, assim, então eu falo para a pessoa, então produza realmente sobre a Microsoft, ter uma proximidade também com realmente a questão do MVP, sozinho, né?
eu fui indicado por um outro MVP, não fui indicado pelo Cláudio, mas o Cláudio, apesar de ser amigo meu, ele não chegou assim, eu vou te indicar. Ele falou assim, meu, assim, você tem potencial, gostei do seu canal, ó, você vai ter que fazer isso, tal. E assim, meio que fui assim guiado assim por ele para trazer mais conteúdo, cada vez conteúdo melhores durante quase um ano. Tá? Então, o que o Cláudio certeza que ele foi analisando? Primeira coisa, constância do meu conteúdo, se o conteúdo ia ficar com qualidade ou não. Segunda coisa, se eu era aquele cara fogo na paia, né? Que posta 2, 3 meses, depois chuta o balde e já não quer mais nada. Ou se era um cara simplesmente arrogante, porque, pô, então assim, vai ser indicado, aí o cara começa, sabe, encher o peito para poder falar alguma coisa, sabe, assim, como se fosse melhor que todo mundo. Porque ser MVP também não é questão de só compartilhar também, tem uma questão também que é igualzinho o Eric falou, de humildade, entendeu? Assim, você não tem que se achar melhor do que uma outra pessoa porque você tem aquela titulação naquele ano, tá? Porque, como eu falo, só dura um ano, depois você passa por um novo processo para ver se você vai ser MVP ou não. Tá? Então tem toda essa análise, tá? Aí quando você é indicado, aí você vai passar por uma nova avaliação, que é a avaliação da Microsoft. Aí passa pelo time de produto, passa por várias outras pessoas e às vezes chega até no diretor daquele produto. Ele vai lá no seu LinkedIn e vê como você está postando, se você está postando realmente conteúdos densos, conteúdos que vale a pena, tudo assim. E é, e é isso, pessoal. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, que eu falo que as pessoas estão muito acostumadas com redes sociais, né? Que eu sou o cara que mais luta contra redes sociais hoje em dia, né? Então, as pessoas estão muito acostumadas com coisa muito assim, momentânea, sabe? Porque acostumadas muito com vídeos verticais, que tudo tem que ser muito rápido. E as coisas não são assim rápidas, assim, né? Realmente pro dia pra noite. As coisas, elas são trabalhadas, elas são lapidadas, entendeu? Porque, querendo ou não, as pessoas que o Claudio indicou, sempre vai estar no perfil dele para sempre as pessoas que ele indicou, entendeu? Nunca vai ser do E, o- perfil dele, entendeu? e outra coisa, mas eu não quero construir muito vídeo, não quero fazer essas coisas. Cara, eu mesmo, se você for observar meu canal, tem uma coisa que foi recente, que foi um evento lá de Angola, que foi feito junto com o Quitino. Porém, eu não estou postando muito conteúdo no meu canal. Em compensação, estou aparecendo em outros canais. Se alguém me chamar aqui hoje, e até vocês aí do comentário dizer, ó, aparece lá no canal, eu vou aparecer. E outra coisa, é, eu também. O que é que você tem que pensar? O quanto é que eu estou me sacrificando, por exemplo, pelo MVP? Eu, por exemplo, tive que ir para Jundiaí um dia desse para participar de um evento. Foi um evento grande. Esse evento, basicamente, foi minhas custas. E eu fui lá para ajudar pessoas a crescer na comunidade. Você está disposto a fazer isso? Aí, por exemplo, a passar 700 quilômetros para você ensinar pessoas que você nunca viu, que por muitas vezes pode ser uma turma de 5 pessoas, para você levar conteúdo? São essas coisas que você tem que medir, e muitas vezes vai ser do seu dinheiro. A Microsoft não vai chegar assim para você e vai dizer, olha, tu agora é MVP e eu vou te dar tanto dinheiro. Não vai fazer isso. Ela te dá uma ajuda, ela te dá, por exemplo, acessos a softwares, você tem conhecimento de ferramentas que vão aparecer que você não vai poder falar, mas dinheiro em si para participar de evento não tem, é do seu bolso. Então tem que saber quanto é que você vai conseguir se sacrificar por essa premiação. E a premiação é isso, é a consideração que a Microsoft tem com você pelo que você gerou. Boa. E Claudião, puxando o tema financeiro, depois que tu recebeu o MVP, recebeu aumento, teve remuneração Mesma financeira, coisa. como que foi essa recepção desse prêmio para você? Digo na questão financeira. Rapaz, eu vou dizer porque depende também. No meu caso, não teve. Por quê?
para empresas de consultorias grandes em si, a importância dela é entregar. Então, o fato de você ter um MVP, ela não vai te dar uma promoção, não é isso que vai te avaliar como promoção, é outras coisas. Porém, eu vejo que tem espaço, por exemplo, se você quiser uma empresa de entrega de CSP, uma empresa que seja uma fornecedora de cloud. Normalmente as pessoas vão valorizar se você tem MVP porque traz visibilidade. Mas, em relação à comunidade, eu ganhei um respeito maior na minha empresa. Mas isso não foi financeiro. Boa. Marcelão vai ser o último. Então, Elisan, e você? Comenta aí. Cara, eu acho que como o Claudio comentou, assim, bonificação financeira também não existiu, né? Eu acho que você meio que começa a ser mais visto, né? Você acaba virando uma referência. Então, isso acaba influenciando na sua empresa, né? Mas, assim, para receber aumento tudo mais, eu acho que nada melhor que um bom trabalho, né? Você fazer o seu bom trabalho ali, se dedicar, estar sempre evoluindo, né? E eu acho que, cara, para mim, acho que o financeiro nem é, né, o benefício maior, né? O benefício maior é você conhecer pessoas novas. Então, tô conhecendo vários outros MVPs, tanto aqui do Brasil, mas pelo mundo também. Participar das reuniões lá dos MVPs, ver como que a galera é empolgada em compartilhar conhecimento, né? Compartilhar, participar dos eventos internos em outros países. Eu acho que isso daí é muito bacana, porque você tem uma perspectiva diferente, né? Não só da comunidade aqui do local, né, do nosso país, mas ver como que movimenta também as outras comunidades pelo mundo. Acho que isso daí, para mim, foi um dos grandes ganhos, né? Que massa. E você, Marcelão, nesse tópico aí? Financeiramente também, né? E nem buscava isso também, tá? Eu acho que o nosso crescimento financeiro tem que vir realmente através não por meio de uma premiação, mas pelo nosso potencial, né? Porque premiação nós estamos premiados hoje, amanhã talvez não. Então a gente não sabe o dia da manhã. Então tem que vir por outros meios, né? Mas assim, claro que a gente acaba ficando muito mais visível para a comunidade técnica, tá? Isso não quer dizer, se você chegar para um cliente e falar assim, eu sou MVP, ele vai falar, hã? Tipo, ele não sabe que é MVP. Para a comunidade técnica, você acaba tendo uma visibilidade maior, tá? Às vezes, assim, vem muita mensagem, até no meu LinkedIn, sobre a questão de troubleshoot, de Intune, pessoal, às vezes eu não respondo porque realmente não dá para responder, porque ou eu, ou eu respondo a galera ou eu trabalho. Então eu tenho que trabalhar, é o que paga meu dia a dia. Então, assim, não dá para responder realmente, assim, infelizmente, não tem como eu responder, né, todo mundo. Às vezes eu consigo responder um outro, mas geralmente não dá, né? Senão a gente fica até sem vida também, né? A gente precisa ter nossos momentos também, né? Mas assim, é claro que a gente tem contato com outras comunidades quando se vira MVP. Até vou falar uma novidade aqui que eu tô para quase conseguindo trazer aqui para o Brasil. Tá, eu acho que eu nem comentei com os feras aí que são amigos próximos, meu, né? Na verdade, o Edesan, Cláudio, o Rafael aqui, né? É mais que amigos, são considerados irmãos aqui pra mim, né? O Claudião ali, Rafael, Edesan. Eu tô quase trazendo a questão da comunidade Workplace Ninjas, né? Então vai ter Workplace Ninjas Brasil, então assim, uma das maiores comunidades aí de 365 para poder trazer eventos presenciais de 365 pro Brasil, entendeu? Então assim, Boa. é coisa assim, que você vê que a gente às vezes não tá gastando ali, entre aspas, tempos em conteúdo, mas a gente tá gastando tempo em poder trazer conteúdo, entendeu? Então uma coisa ou outra a gente tá fazendo, e a gente pega esse momento realmente nas nossas horas vagas, né? Tipo, a gente não vai fazer isso durante o horário de trabalho, mas a gente acaba fazendo isso aí nas horas vagas, é à noite, é final de semana, conhecendo o pessoal de outras comunidades para poder trazer. Então, assim, você vê que realmente acaba levando você para outros caminhos que talvez, sem o MVP, talvez não que você não chegaria, tá?
mas seria um pouco mais difícil, porque quando você vai conversar, por exemplo, conversando com o pessoal do Workplace Ninjas, que começou, se não me engano, na Bélgica ou na Suíça, se não me engano assim, entendeu? Você fala assim, ó, eu quero trazer Workplaces Ninjas pro Brasil. Assim, quem tá trazendo, por exemplo, é um profissional que não é MVP, então ele vai ficar com um pé um pouco mais atrás do que se falar, MVP, então quer dizer que é uma pessoa que tá sempre produzindo conteúdo, então um cara que não que não vai decepcionar, mas vai ser mais difícil ele chegar a decepcionar, porque é um cara que gosta de trazer conteúdo, um cara que vai trazer, que vai realmente ali batalhar, então assim, fica o caminho fica um pouco mais fácil, tá? Mas não é que seja impossível a pessoa que não é MVP trazer umas coisas assim, entendeu? Então, assim, resumindo, se não me trouxe a questão financeira, eu acho que todo mundo aqui até gasta bastante, gasta com vários softwares para poder gravar, editar, né? A gente tira muito dinheiro do bolso para a gente poder trazer realmente conteúdo, principalmente nessa fase pré, né? Com certeza, essa fase de MVP você acaba ganhando ali os licenciamentos, tendo acesso ao licenciamento, mas eu, como comecei com 365 em Tune, eu tirava do meu bolso, tá? Para poder ter esses licenciamentos, para poder produzir conteúdo. Hoje em dia não mais, porque eu sou MVP. Mas assim, no começo eu gastei muito mais, mas hoje em dia eu também tenho, na verdade, tenho mais gasto do que provavelmente assim ganho. E assim, e tá tudo certo, cara, porque eu gosto de produzir conteúdo, então tá tudo certo. Para mim não tá errado não, tá tudo certo. Da hora. E para finalizar a parte financeira, né? Eu também não tive remuneração, não tive também reconhecimento. Eu, pelo menos, não vi visibilidade interna dentro da empresa, mas o MVP ele é um prêmio da comunidade para a comunidade. Então, é o que os amigos aqui falaram na nossa roda. Então, não espere uma visibilidade interna dentro da empresa que você está trabalhando. Ele vai ser uma visibilidade externa. Então, pô, você vai ser mais conhecido, você vai ficar com a sua referência e um título que a própria fabricante está fornecendo a você. Então, esse é o reconhecimento. Mas não vamos ser céticos, não vamos ser hipócritas aqui. Como você está conhecido na comunidade, você vai poder receber uma oferta externa. Então, aí é onde você vai ter uma remuneração. Mas não espere isso da onde vai acontecer hoje interno. Porque você vai estar conhecido de outra forma, de outras pessoas que vai receber, pô, o cara está criando conteúdo, o cara está sendo referência. Cara, eu vou chamar ele pro meu time. Por que eu não quero trabalhar com ele? Aí vai ser onde vai vir. E Manda aí, manda aí. para você ver como são as coisas. A empresa que eu estou agora, que acho que é interessante a gente ficar sabendo, foi uma empresa que eu e o Rafa foi para um evento, no caso foi o evento da AWS, certo? Para você ver que ele estava num lugar que tinha nada a ver com Azure. Eu conheci os diretores lá da empresa, eu e o Rafa começamos a conversar e eles começaram a acompanhar a gente nas redes sociais. Rafa acabou indo para um lado, mas o pessoal chegou até a mim através desse evento, ficou sabendo do que eu já tinha produzido, me reencontraram novamente lá no TDC de Floripa, e de conversa vai, conversa vem, Cláudio, vem fazer uma entrevista aqui, começa a participar. E ajudou. Com certeza ela trouxe uma visibilidade. Mas, sabe o que é interessante? Quando eu fui fazer as entrevistas, eu passei por toda a parte de entrevista normal. Foi para uma vaga estratégica? Foi, mas eu tive que passar por uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande de arquitetura, né, a nível chefe, para poder conversar e saber se valia a pena eu estar lá ou não. Ou seja, foi como uma porta para eu conseguir entrar lá na empresa. Mas no final do dia, o que me levou para dentro da empresa foi o conhecimento que eu tive que juntar ao longo de minhas experiências com projetos grandes, com projetos estratégicos. Mas, Cláudio, como é que eu faço isso? Começa de pouquinho. Cara, tem gente aqui que, por exemplo, ou está numa empresa aqui pequena, isso não vou desvalorizar a empresa pequena nem nada, mas você tem um sonho de ir para uma grande empresa, essas coisas, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é aparecer no LinkedIn. Começa a aparecer, é o que eu falo para todos os meus alunos e eles não escutam. Cara, chega lá, mostra o que tu estás fazendo, faz uma gravação de tela, diz, ó, eu criei aqui
um SQL Server, fiz uma conexão com o Manage Identity. Eu tombei ele em um Terraform, as pessoas estão vendo, os recrutadores estão vendo. E com certeza vai ser mais fácil até para você pegar, almejar aquela vaga que você precisa. Concorda ou não concorda, Marcelo? Concordo plenamente. E outra coisa também que eu gostaria de acrescentar aí é o seguinte, às vezes esse convite vem de um líder técnico, tá? Porque se for por meio de hunters, MVP nem sabe que é MVP. Então, então fica assim, não é tipo aquela coisa que, igual eu sempre, o que eu falo aqui, não sei se vocês concordam, mas a gente fica muito em evidência para a comunidade técnica, tá? Então, assim, a gente tem realmente uma evidência ali, um upzinho de evidência na comunidade sem ser técnica, porém, quando realmente ali alguém que convidou você, ele já foi técnico ou ele conhece o programa, tá? Se Sim. realmente se for empresas que contratam outras pessoas para poder ter profissionais, tá? Eles nem sabem o que que é isso. Você fala que é isso, fala assim, mano, não sei o que é isso. É assim, ele me pediu, você tem tal certificação? É isso que eles vão perguntar, entendeu? É só simplesmente isso. Tem tal certificação? E acabou. Então, assim, na verdade, o MVP, ele acaba sendo muito mais uma realização pessoal ali, né? Realmente da pessoa, realmente a pessoa é da pessoa, né? Mas é redundante, né? Mas é uma, é claro que é da pessoa. Então, assim, é uma realização ali da pessoa e também ali é um reconhecimento realmente do que ele doa aquilo que é mais precioso da vida dele, que é o tempo para poder ajudar outras pessoas. Porque, para mim, nada mais é gratificante, porque às vezes chega algumas mensagens, fala assim, pô, Marcelo, eu consegui implementar o Intune na minha empresa. Nossa, Marcelo, eu consegui fazer tal coisa por meio ali do seu vídeo. Isso para mim paga qualquer coisa, tá? Paga qualquer coisa de programa, paga tudo, cara. A pessoa fala assim, eu consegui implementar, porque eu sei, se o cara conseguiu implementar, ele ganhou uma nova skill. Se ele ganhou uma nova skill, a chance de ele ter um aumento salarial é extremamente maior. É. Porque ele adquiriu uma nova skill, entendeu? Então, e isso paga. Acho que quem produz conteúdo, tanto aqui o Cláudio, o Desan, o Rafael, se sente muito realizado quando chega a comentar assim pra ele, consegui implementar tal coisa, cara. Isso paga qualquer premiação de programa, que você impactar vida de pessoas, isso, pessoal, não tem valor. Tá, não tem valor. Acho que Exatamente. quem compartilha conhecimento, o que ele tá buscando realmente é impactar vidas. Agora eu quero fazer uma pergunta polêmica para vocês. Ai, que medo. Aí, Chuchu, vai devagar, hein? MVP é garantia de vendas de curso? Hoje em dia é. Não, não é não, cara. Eu acho que é o contrário, não é Eu acho que garantia. garantia não, né? Mas Ai, talvez dá uma influenciada ali. dá uma influenciada, Dá uma cara. Dá uma influenciada, mas influenciada, viu? De repente, pô, você quer criar um curso, quer compartilhar o curso ali. Compartilhar não, né? Quer vender o curso ali. Se você é MVP, com certeza o pessoal que é da comunidade já vai ter um olhar diferente, né? Mas Mas eu garantia, eu acho não que concordo, tipo assim, que se a pessoa utilizar isso, eu não sei quem utiliza, não quero entrar nessa polêmica, mas assim, eu, assim, não concordo com a pessoa que acaba utilizando isso em fins comerciais. Por exemplo, quando eu lancei um curso meu de Intune, eu nem coloquei o logo, tá? Porque não tem nada a ver. Para mim, duas é como água e óleo. Coisas comercial não tem nada a ver. Porque uma coisa é sem fins lucrativos, tá? Sem MVP é sem fins lucrativos, vender curso é outra coisa. Uma pessoa que fala que está vendendo o curso e fala que é MVP, para mim, ela está agindo de maneira errônea, equivocada sobre a base do curso, que é compartilhar o conhecimento sem fins lucrativos. Sim, exatamente, eu concordo. tem, Mas tem aí um eu já monte de tenho. gente. Fala aí. Tem um monte de gente aí que tá apostando na hora de vender, põe lá 12 vezes MVP, né, velho? Ah, não, colocar a quantidade de bad eu já fico estressado já. 12 vezes alguma coisa, 5 vezes eu já me estresso. Você vê que assim, eu não tenho essa. Cara, eu tenho acho que 28 certificações.
Eu tenho muito assim, Microsoft, uma coisa, mas eu não fico colocando essas coisas, 28 alguma coisa, uma vez isso daqui. Cara, eu acho que pra mim isso Mas, não condiz, cara, porque assim, independente, tem pessoas que eu sei que tem bem menos e vai manjar mais do que eu, cara. Mas Mas muito sou mais eu do que sim. eu. mas isso Entendeu? aí, Tem acho gente que que tem é nível. nenhuma, entendeu? Mas isso aí, Marcelo, acho que é um nível de também de cultura que foi se gerado em relação à Cultura tecnologia. liquidinha, né? Não, não é LinkedIn só não, cara, porque antigamente, quando você chegava na empresa, você olhava, o cara tem uma plateia de certificação. Isso antigamente, pô. O LinkedIn, ele se popularizou foi com o boom dos devs, vamos ser sinceros. Cara, eu trabalhei Mas 17 antes, anos com Linux sem nenhuma certificação. não, 17 anos. exatamente. Mas é aquele negócio, você chegava na empresa, aquele cara ali é o cara, tinha 20 certificações. Isso é da cultura. E se a gente for observar, em alguns países, por exemplo, que não se chegou a disseminar, por exemplo, totalmente cloud, acontece isso também, tá ligado? Pessoas chegam lá, por exemplo, como eu já vi, botar que o cara conseguiu não sei tantas badges de Microsoft Learning, Ai, tá cara. ligado? 200 bad. 200 badges, 666, como já vi, o cara é meio besta lá da Microsoft. Mas, O que o Palhoça falou aí, não adianta ser 10 vezes em algum fabricante e fugir do fogo quando começa o fogo. É exatamente. Abriu o Warhu, É, abriu o nossa, Warhu, o cara entra em posição fetal. a capa da exatamente. invisibilidade, né, do Harry Potter É, o cara, sumiu. o cara, o cara vira o Bulbasauro. Vai estar na E eu, Pokébola. Vai estar na Pokébola. mas eu entendo que isso foi algo que foi cultural. Hoje a gente já tem essa maturidade de entender que não é isso que muda. Não. Mas eu, por exemplo, eu não vou jogar, por exemplo, lugares que, por exemplo, o pessoal bota se não tem muita disseminação, por exemplo, conhecimento desses locais, entendeu? Então, isso vai acontecendo com o tempo, normal. Eles vão passar por essa fase também de ver, será que é isso que vai me fazer realmente ser referência na área? Vai acontecer nessa pegada também. Eu acho Eu que acho que uma parada que é legal a gente comentar aqui é que não é errado uma pessoa vender curso, né? Vender o seu Hum, conhecimento ali. não Sim, é era errado isso que eu ia isso. chegar. Até Isso não é porque errado. você dedicou tempo, você dedicou horas que você poderia estar tendo o seu lazer para estudar, para conhecer aquela coisa e de repente produzir esse conteúdo, né? Mas eu acho que você tem que ter uma consciência ali, né? Pô, eu vou ser um MVP para ter mais visibilidade e começar a vender curso e ganhar mais dinheiro com curso. Pô, aí você está indo totalmente contrário, né? Se a ideia é você se tornar MVP porque você está sendo reconhecido pelo conteúdo que você está compartilhando de graça, qual que é o sentido de você se tornar MVP para trazer esse retorno financeiro, né? Você tá totalmente errado. É exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Será que é isso mesmo? Você quer ser MVP para, por exemplo, você fazer os seus lançamentos aí? Cara, Cara, eu vou quem ser te mais. conhece na comunidade vai ser o primeiro a te criticar lá por trás e tu não vai conseguir, pô. Igual em Tune, cara. Cara, o meu canal lá tem vários passo a passo, né? Às vezes a galera, né? Se realmente, cara, a pessoa seguir ali realmente os vídeos lá que eu postei de Intune, o cara nem precisa pagar um curso, pra ser sincero. Aí esses dias eu tava realmente pra lançar um curso, né? Até lancei a questão do curso de Intune e tudo. Cara, eu falei assim, mas eu tinha postado tanta coisa, mas tanta coisa lá no canal. Eu falei, caramba, cara, eu acho que eu postei tudo que eu tinha que postar. Então, assim, cara, depende muito também, assim, um pouco também, assim, da sua vida também, né? Acho que se você Sim. gosta de compartilhar muito conteúdo, cara, se realmente você já deu ouro, né? Vamos ser sérios, já deu ouro. E outra coisa que tipo, que o Edezan falou, cara, realmente eu concordo. Não é errado vender curso, tá, pessoal? Realmente, a gente não tá na época dos sofistas, não, né? Na filosofia existiam os sofistas, né? Que eram condenados, né? Professores que cobravam tudo. Não, não é errado
você vender curso, mas é errado você Aproveitar do. aproveitar em um momento de desespero do outro, tá? Principalmente quem está desempregado, um momento de desespero do outro, e prometer algo que não que a pessoa não vai conseguir cumprir, tá? Por exemplo, 15k a mais, tá? Se você fizer meu curso. 10k a mais se você fizer meu curso. Não é assim que funcionam as coisas, tá, pessoal? Não, existe vários, eu até eu brinco, vários estímulos, né? Vários pilares para você chegar a um bom salário. E a vida é feita de altos e Falaram, o baixos. responsável derrubou ele. E a vida é feita de altos e baixos. Hoje também você pode estar ganhando 15, 16, amanhã você pode estar ganhando 8, 6. Você não sabe o dia da manhã, entendeu? Assim, não é um curso que vai manter você ganhar Sim. um curso. É claro, você tem probabilidade realmente para manter e para ganhar mais. Mas não é um curso que vai garantir o seu salário, tá? São vários fatores. Às vezes você é um bom profissional, mas tem outros fatores, por exemplo, uma soft skill. Talvez não tenha uma certa soft skill. Ou às vezes simplesmente a empresa quebrou e o mercado está realmente afogado. Você não vai conseguir um mesmo trabalho ganhando a mesma coisa. Você vai ter que baixar um pouco, realmente ser um pouco mais humilde e ganhar um pouco menos para depois buscar ganhar um pouco mais. Não é um curso. É claro que um curso ele vai te trazer uma skill para você conseguir realmente um emprego mais rápido e às vezes vai ser um diferencial no meio de uma disputa ali de 3, 4 pessoas para a mesma vaga, tá? Será? Mas assim, a questão do curso, pessoal, o que a galera tem feito, que eu tenho assim notado, é prometer algo que eles não conseguem cumprir, tá? Sim. Inclusive, cara, vou contar até uma situação com vocês que eu tive na minha carreira, de uma pessoa que recebeu uma premiação de uma das grandes clouds aí. Ele foi, é, ele foi chamado assim para uma empresa, para um dos fornecedores que estava comigo na época que eu estava trabalhando, e era bastante cotado. Ah, tal pessoa vai entrar aqui no projeto, tal pessoa é muito, muito inteligente, sei lá o que, ele é professor, dá curso. Aí tá certo, eu já conheci a peça. Chegou lá, basicamente a gente tinha que mexer com Terraform e tinha que trabalhar com políticas, a PIN, não, como é mesmo o nome? RBAC, como é muito conhecido pela gente da Microsoft. Aí o que aconteceu? Botaram ele para fazer o Terraform e ele disse que tinha conhecimento de. Nossa, Terraform é Tinha esse conhecimento e chegou lá e demorou bastante para construir o Terraform. Quando ele tinha que submeter, por exemplo, a uma pessoa da consultoria para saber se estava lá, e o cara acabou virando piada da própria squad porque não soube fazer o negócio. Entendeu? tenso. Virou piada interna. Agora. E o cara era premiado por uma cloud, tá ligado? Ou seja, mais uma vez, não é garantia que você sabe. Total. Como é que você sabe que uma pessoa realmente entrega e ela é uma pessoa, ela, por exemplo, o que é que eu falo bastante? Cara, tem que arranjar um mentor. O mentor normalmente não é aquele cara que vai te vender o curso dizendo assim, ó, faça mentoria comigo e você vai ganhar tantos. Quer uma pessoa, quer saber, por exemplo, de uma pessoa que é um bom mentor e que se você chegar lá você consegue tranquilamente com ele, o Johnson. O Johnson tem um O conhecimento do Johnson é caramba. fera demais, mano. Esse Sai cara, se divulgando a fosse... mentoria dele, mas tem. E o cara sabe, tá ligado? Então, procura esse cara que você vê que no dia a dia ele tá lá aparecendo no local, ele mostra o que ele tá fazendo. E super Marcelo didático, o Gonçalves Johnson. mesmo, um tal de MVP aí de Security, Marcelo Gonçalves mesmo, é um Esse é cara ruim. incrível, pô. Esse, esse é ruim. Entendeu? É um cara incrível. É assim, pega uma mentoria 1 a 1 com ele, diz assim, ó, te dou tanto, me ensina a ser tão bom. Cara, você pode chegar para nele e dizer, eu com certeza o Marcelo ele vai ter disposição para te ajudar, tá ligado? E não precisa ser um cara que seja bastante conhecido. Se você for procurar os conhecidos, claro que tem exceções. Exemplo, Rafa, Veronês. Veronês é um cara incrível, pô.
Eu já falei para ele, vou repetir aqui de novo. Ele é um dos maiores DevOps que tem no Brasil hoje em dia. Sem dúvidas. Aqui tem 2 alunos deles, tá ligado? Então, você consegue ver que tem alguns que tem qualidades. E, cara, conversando com o Veronese aí, ele tem premiações que ele não divulga. E ele nem quer divulgar. Porque o curso dele não está atrelado às premiações, está atrelado à qualidade que ele traz. E isso é uma das coisas que me inspira bastante dele. Referência, né, cara? Acho que isso que é bacana. Buscar referências, não copiar, mas se inspirar, que é o legal. Sim. É imaginar o legado que você quer deixar também, tá ligado? Acho que é uma das Total. coisas que você quer deixar. Ed, o bruxo, comenta pra nós aí como funcionou Brujeria. Comenta com nós como que funcionou o processo da indicação, como que de antes até ser aceito. Não, legal, cara. Eu não conhecia, né, o processo, né? Então eu tive bastante apoio aí do Claudião, que inclusive foi o cara que me indicou, né? Então, até para a galera saber, como a gente já comentou, né? Vai ser um MVP que vai te nomear. Então, normalmente você vai estar fazendo algo para ser notado ali. O cara vai ver ali, pô, legal, esse cara aí tá criando conteúdo, né, participando da comunidade, tá fazendo isso e aquilo. Então, ele foi lá, viu meu trabalho que eu estava fazendo. A gente já estava até em contato bem antes disso, eu já acompanho o trabalho dele há muito tempo atrás, acompanho o Rafa e o Marcelão aí um bom tempo também, mas eu estava ali no meio, já estava criando conteúdo, ele falou, pô, vou te nomear, você aceita? Eu, com certeza, né? E depois que ele faz a nomeação, você recebe um e-mail, né, da Microsoft falando que você foi nomeado a ser MVP e tudo mais, e você recebe um link para você fazer a sua aplicação, né? Então, você tem que preencher todo um formulário lá, onde você coloca os seus dados, você tem que especificar quais são os seus canais que você compartilha o conteúdo, tem que explicar, né, qual que é o tipo de conteúdo que você passa, e principalmente você anexar ali, né, os links dos conteúdos que você compartilha. Então, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, eu comecei a postar lá os links dos conteúdos que eu fiz, né, do meu canal. Tem o meu LinkedIn, né, de repente você criar artigos no LinkedIn, você pode também compartilhar o link desses artigos. Se você tem um blog, você compartilhar o link do seu blog. Eu participei de algumas outras lives também aqui com essa galera, então compartilhei o link dessas lives. Participei lá do Global Azure, que também é um evento da Microsoft da comunidade, né? Então, também anexei. Então, todos esses tipos de participações que você faz, seja no seu canal, seja em outros canais, seja para a comunidade, seja no LinkedIn e tudo mais, você faz meio que um compilado disso tudo, você vai anexando tudo ali na sua aplicação e depois você manda, né? Uma vez que você mandou, você tem que aguardar, eu acho que demora mais ou menos ali eu acho que são 90 dias, né, ou 45, não lembro, e você fica aguardando a avaliação, né? Então, tudo aquilo que você mandou vai passar por um time de avaliadores da Microsoft. Aí entra os líderes regionais ali, né? No caso aqui da Latam, né? Vai olhar o seu conteúdo. No meu caso, como eu me apliquei para MVP de Azure, vai ter o time de produto da Azure que vai olhar o meu conteúdo também. Pô, será que o conteúdo do cara ali é relevante mesmo? Condiz aqui com a categoria dele, né? Enfim, vão ter vários tipos de avaliações em cima do seu conteúdo e torcer, esperar, né? E existem também os ciclos ali de aceitação, né? Então, eu mandei, se eu não me engano, foi em setembro, ou acho que foi setembro mais ou menos, e acabei sendo nomeado ali no período de novembro, né? Então, de repente, você pode mandar em outubro e ser nomeado em dezembro ou janeiro. Então,
sempre tem alguns momentos certos ali que eles compilam ali o número de pessoas que foram nomeadas. Você recebe um e-mail falando que você foi premiado, né, com um título aí de MVP, e depois você passa por todo um processo de onboard, onde o diretor regional ali te convida para uma reunião, né, ou uma reunião internacional, ou a reunião ali do próprio regional mesmo, e você conhece um pouco mais sobre o programa, quais são os seus benefícios, quais são outras formas que você pode contribuir com a comunidade, você tem um acesso ali no Teams do domínio de MVPs, né, para você receber alguns outros tipos de conteúdos, você começa a conhecer outras pessoas, né, outras comunidades, outras formas de interagir, aí, enfim, você começa a expandir todo esse mundo de MVP para você e para você conhecer outras pessoas, outras oportunidades e outras comunidades, né? Acho que essa daí foi mais ou menos a trilha que eu tô vivendo até hoje, né? Tô conhecendo muita coisa nova. Da hora. E o Cláudio? Cláudio, você que é o mentor dos MVPs, logo ele tá falando de mentoria, logo mais ele vai vir com um produto aí, te torna MVP em 35 dias. Conta pra nós. Sim. Conta pra nós aí como Rapaz, eu vou funciona. dizer a você. Os que não entraram foi porque não submeteram, era gente conhecida que eu indiquei, viu? Então já tá aí, tô brincando, mas cara, eu ajudo com prazer se eu conhecer a pessoa já vier se engajar comigo. Caiu? Ih, travou. Travou o Claudião. Comigo. Voltei. E aí? Opa, Direto Ou travado. Tá com o voltou. roxinho quem sabe travado. faz ao vivo, hein? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Aí, Agora agora sim. sim. Boa. Então, gente, teve gente aqui que eu indiquei, eu passei o tempo, mas eu faço mais por carinho, isso aí, entendeu? Eu conheço a pessoa, ganhei uma amizade pela pessoa, eu vi que, por exemplo, a pessoa não veio com segundos interesses me conhecer, eu indico. Como eu sempre falo, o Rafa mesmo, ele foi responsável por pegar minha chave aqui onde eu moro hoje. Travou de novo. O AP dele começou a Catarina, ele gargalhar. não vai sujar meu nome. Voltei. Ele não vai, por exemplo, sujar meu nome. Certo? Uhum. Então, é algo que a gente tem que criar confiança, tem que começar a criar conversa. Comecei a criar conversa com a Desan também. Por intermédio do Rafa, o Rafa falou muito bem do Desan, eu fui conhecer ele, fui chegando aos poucos. Até que eu disse, ó, começa a preparar aí que tu vai ser o próximo, que eu vou indicar. E sempre foi uma ou duas pessoas que eu sempre botei na minha mentoria e isso não custou nada, certo? Mas se você quiser mentoria de System Architect, Software Architect, desenvolvimento, fala comigo aí depois que a gente se resolve, certo? Inclusive o Claudião é um grande mentor aí, né? Eu tô desbravando essa parte de arquitetura aí, né? Lá no Bradesco. Vira e mexe, eu tô perguntando coisa para ele, tô aprendendo coisa nova lá, até no canal dele, ali no LinkedIn, né? Que ele tem publicado bastante coisa. Então, você vê que a gente tem esse caminho estreito, né, com as pessoas. Da mesma forma que se alguém chegar em mim perguntando alguma coisa sobre Azure, eu vou ter o maior prazer de explicar, de repente instruir, né? Pô, procura essa documentação aqui. Se eu já tiver um vídeo no canal, eu vou lá e recomendo. Ou de repente, eu sei que o Marcelão ele tem lá um vídeo no canal dele, ou dá uma olhada nesse vídeo aqui do Marcelão. Então a gente não fica naquele preciosismo de não, só vou compartilhar o meu conteúdo, né? A gente conhece o conteúdo das outras pessoas e compartilha também, né? Esse tipo de conteúdo. Exatamente. É que 365 fala que tem um grande porém, né? Eu não sou uma pessoa arrogante, não sou uma pessoa desumilde, não, né? Porque às vezes chega muito, né? Pergunta assim: ó, deu erro aqui no Intune, o que que eu faço, né? Chora. Não, é assim, gente,
É o que eu explico. Hoje mesmo eu expliquei para uma pessoa, assim, ó, o Intune é uma coisa que eu tenho que entender como foi feitas as configurações, eu tenho que conhecer o ambiente. Às vezes eu tenho que ver alguma coisa no EntraConnect, tenho que ver uma coisa se for híbrido, tenho que ver uma coisa que você fez lá no EntraConnect. Aí tem que ver todas as configurações que você colocou de política, quais foram realmente as permissões que você deu. Assim, pessoal, o Intune não dá às vezes, tá? Acho que na maioria das vezes não tem como a gente fazer uns troubleshoot sem conhecer o ambiente, A tá? mesma coisa que um SAP, um CRM. Não tem Nossa. como. E às vezes a pessoa deve pensar, pô, esse moleque é chato pra caramba. Não, o que eu sempre falo assim, pra pessoa, né? Ó, eu não conheço o ambiente, eu tenho que ver como que foi as políticas e tal, então eu tenho que ficar um tempo vendo. Assim, ó, mas eu apliquei antes, deu certo, agora eu apliquei assim, mas o que você fez diferente? Qual foi a política nova que você colocou? Eu tenho que ver quais foram as configurações que estão atreladas às políticas antigas. Então, assim, não dá. Se eu mandar fazer. Seria irresponsável da minha parte eu mandar você colocar uma política que sendo que você pode impactar no ambiente de produção seu. Simplesmente porque assim, o Marcelo é MVP e pediu para colocar isso aqui. Entendeu? Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E é por ter essa responsabilidade que eu falo para vocês, 90% não tem como ajudar. É diferente de falar assim, ó. Ô Marcelo, existe uma política, ó, não é que eu sei todas as políticas, né? O Intuito tem mais de 20 mil políticas, assim. Aí eu vou dar uma pesquisada, tem política que eu sei de cara, já falo, ó, se você fizer isso aqui vai dar certo. Agora, troubleshoot, pessoal, eu tenho que conhecer o ambiente. Não dá meu troubleshoot sem não conhecer o ambiente. Basicamente é a consultoria, né? Se você for Então, ver assim, direitinho. então, assim, ó, Marcelo, tem como implementar para você para trás? Que a pessoa pediu para mim? Era para implementar alguma coisa de Bluetooth, né? Bloquear o Bluetooth, isso aqui, mas ó, faça essa configuração que dá certo, mas teste lá os endereços, né? Para não bloquear outras coisas, um monte de coisa, para não bloquear teclado depois, não bloquear essas coisas. Então, faça no ambiente de teste, depois você manda para o ambiente de produção. Então, assim, é diferente você ensinar uma política. Agora, fazer troubleshoot, você tem que conhecer o ambiente da pessoa. Seria irresponsável falar, faça isso, sem conhecer. Não tem como, entendeu? A chance de dar ruim é alta, né? É alta, é 99,99%. Você não conhece o ambiente, Exatamente. entendeu? Jogar na loteria. Mas, Marcelão, conta pra nós aí como que foi também o teu processo. Você comentou meio que Cara, por cima aí que você tava há um ano, o Claudio mentorando. o meu processo, cara, eu comecei, na verdade, o meu canal ele começou, né, com um pouco de DevOps. O começo do meu canal era Terraform, então eu tava meio apaixonado, principalmente por Terraform e tal, essas coisas. Aí chegou realmente uma demanda nova sobre Intune. E nessa época o Intune não estava em alta. O Intune está em alta aí faz a questão de 6 meses, 8 meses, que ele ficou muito em alta aqui no Brasil, né? Por causa do licenciamento Business Premium, que ele já te dá a questão do Intune Plano 1, né? Então tem muita empresa já adquirindo já o Intune. E a questão de muita empresa migrando o System Center Configuration Manager para o Microsoft Intune. Então, o que aconteceu, né? Eu comecei a ter essa falta, né, de conhecimento em língua portuguesa. Tem vários vídeos no meu canal que só tem aquele vídeo em língua portuguesa, até em língua latina, por exemplo, VPN dentro do Intune, essas coisas tudo assim. E nessa época eu lembro que eu vi, na verdade, uma live, tá, do Cláudio Raposo, mais o Henrique, e falando, acho que não era Java, acho que era uma coisa de Node, não sei se você lembra. Ele tá falando sobre inteligência Node. artificial, Node, né? De regata, de regatona ainda. Lá que eu falei assim, caramba, esse cara é maior humildão, mano. Aí eu nem sou dev, mano. Eu curti só ver a live do cara porque eu vi o cara muito humilde, tá ligado? Assim, pô, que legal, né? Tipo assim, porque eu sempre vejo os caras da Microsoft, tipo assim, né? O cara é tudo engomadinho, tudo. Aí o Claudio Maior, eu fiquei tal, conversei, eu chamei ele pra conversar, pô, que da hora, tal, isso daqui, mas conversei. Aí, nessa época, o Claudio nem era MVP, tá, né? Lembra, Claudio? Você nem Não. era MVP. Foi o Henrique que me indicou. Foi que a gente começou a conversar, por isso que ele falou essa questão de chegar sem segunda intenções, de querer ser alguma coisa. A gente começou a conversar e virou amigo e tal. Aí depois eu fiquei mais feliz vendo ele se tornando MVP do que eu, na verdade, né? Eu falei, caramba, Cláudio, você é MVP e tal, isso daqui mais. O Rafa também, o Desan, fiquei feliz pra caramba. Eu fico mais feliz com a premiação dos outros do que com a minha. Cara, É comigo engraçado isso. também. E eu Comigo fiquei foi tudo feliz assim, quando velho.
Só teve 2 momentos que eu fiquei feliz em relação a essas coisas. Foi quando eu tirei a Sexta Arquitete e a DevOps Engineer. Aí eu fiquei feliz. Saí pra almoçar todinho, mas o outro... Aí eu peguei e falei assim, aí ele falou, Marcelo, tal, MVP. Mas assim, ele falou assim, futuramente é você. Eu falei assim, não, cara, isso aí não é pra mim, não. Tipo, eu não tenho esse cacique, não, tal, não é pra você e tal. Já vai, ele falou assim, eu lembro até hoje, ó, pega uma planilha e tudo que você vai produzindo, você vai colocando nessa planilha que futuramente você vai utilizar. Aí nisso, ó, ele ficou acompanhando, falou assim, Marcelo, é legal fazer isso, ó. Eu lembro que eu postava nem no LinkedIn, nem no YouTube, eu postava no Medium. Não era no Medium, né, que a gente postava anteriormente. Então, assim, tal, posta aqui que tem tal. Aí fiquei postando tudo, aí fui anotando, mas só que nessa, ele foi só acompanhando, falou assim, Marcelo, tá legal, tal, mano, não para de postar não, tudo. Aí eu, na época, o Gabriel também viu, né, depois o Gabriel acabou me indicando, mas eu acredito que o Claudio também iria indicar futuramente. E assim, cara, aí eu peguei, tipo assim, eu falei, Cláudio, o Gabs me indicou já, tal. Então, ó, pra você ver, pessoal, é muito interessante isso, que eu quero que vocês percebam, esta parte, acho que é a parte mais importante que foi na minha indicação. Se vê que quando você não corre atrás e você posta, você tá querendo ajudar, vem às vezes até uma outra pessoa, porque eu pensava que era o Cláudio e o Gabriel que viu que é MVP, não tinha conhecimento, o Gabriel acompanhava o trabalho dele, porque o Gabriel posta há muitos anos, tá? Desde a época do Windows Server, tá? Ele postava na época do Bernardes, tá? Que era MVP também antigamente, o Bernardes. Cara, que legal você tá postando. Pô, Marcelo, seu trabalho é muito legal. Ou seja, uma outra pessoa, um outro MVP viu e chegou até mim e me indicou. Entendeu? Então, essa parte é muito importante para você ver que quando você tá postando, realmente você tá fazendo com carinho, você tá realmente postando sem segunda intenção, meu, você atrai outras pessoas realmente ali. Outros MP vão ver o seu trabalho, cara. Não é uma questão de panela. Outros MP irão ver o seu trabalho. Aí eu postei, tá? Aí fiquei uns 2 meses, acho que uns 3 meses no limbo, né? Sem saber de nada do que tá acontecendo, mas eu continuei postando. Aí teve um dia que o diretor do Intune pediu para adicionar ele lá no LinkedIn, né? Que é o Lior Bella. Ele indicou, aí começou a ver meus posts, eu postava de Intune, ele curtia. Aí eu falei assim, nossa, agora lascou de vez, né? O diretor do Microsoft, diretor geral do Microsoft Intune, deu o cara que manda e desmanda ali na produção das coisas, me adicionou no LinkedIn, agora lascou. Olha a Aí, resposta, né? aí depois demorou acho que um mês, depois que ele me adicionou, aí chegou o e-mail. Chegou o e-mail, acho que era meia-noite e 3, uma coisa assim, chegou o e-mail. Meia-noite e 3. Aí eu acordo de madrugada, né? O TDAH grita a gente do nada, né, Cláudio? A gente dá insônia, né? 2 horas da manhã com a cabeça trabalhando a 50 mil por hora, a gente tá até cansado. Aí, ó. E essa coisa. Às vezes eu acordo de madrugada e vou produzir conteúdo. Eu tô sem sono mesmo e tal. Aí eu abri o e-mail, caramba, cara, MVP, mano. Eu falei assim, caramba. Aí eu fiquei paralisado assim um bom tempo. Assim, caramba, eu falei assim, puta, e agora, né? E agora? Então, foi esse meu processo. E aí me deu mais, né, mais gás aí pra poder produzir mais conteúdo. Esse foi o meu processo. Baita, mano, baita. Comentar um pouco do meu, depois que eu atingi um certo nível de maturidade e de experiência, eu falei assim, cara, por que não começar a compartilhar conhecimento também? E aí o Cláudio, ficando amigo dele, a gente tava no TDC de Floripa, e aí ele falou, cara, eu vou te chamar pra live. Eu falei assim, não, mas não, live? O que é isso? Não, já comecei até a tremer, não tava nem câmera aberta. Aí mas não, aí ele falou, não, mas apresenta alguma coisa assim, cara, vou apresentar o quê? E já começou aquela síndrome lá, né? Pô, cara, eu sou. Não, quem que vai querer me ouvir? Não. Aí, não, então tá, então vamos fazer uma roda de conversa. Aí eu falei assim, tá, uma roda de conversa acho que até vai, né? Mas, pô, a primeira live também, nossa, suei, liguei o ar aqui do quarto 16 e mesmo assim suando. E falei, cara, gostei. Tipo, foi assim, por que não? E foi assim, cara, eu vou começar a palestrar. Quando eu comecei com essa ideia, o Erivaldo também puxou junto com o Cláudio.
E foi assim, para montar uma palestra, eu vou montar uns artigos, cada um denso, e aí eu vou basear uma palestra nesses artigos. E aí foi onde eu comecei a criar conteúdo. Eu e o Claudio, ano passado, a gente foi em bastante eventos aqui de Santa Catarina, e falou, cara, por que não ajudar a comunidade também? Foi onde eu me envolvi com a Azure Floripa, me envolvi com a comunidade DevOps, me envolvi com a comunidade CNCF. Falei, cara, vou me envolver em tudo, né? Então, alguma vai dar certo. No fim, deu tudo certo. E aí acabou que teve que conciliar várias coisas, vida pessoal, estudos, mas no fim deu tudo certo. Então a gente movimentou bastante. E aí, com a amizade do Cláudio, não precisei pedir, ele já foi e falou assim, cara, vamos indicar você está fazendo o caminho certo. O pessoal comentou bastante dessa planilha, mas eu decidi criar um blog onde ele barra um portfólio meu, então onde eu implemento ele todos os meus artigos, onde eu tenho todas as minhas palestras, onde eu tenho todos os meus episódios aqui do podcast. Então ele lá com minhas certificações, minhas experiências, serviu para quando eu precisei fazer a submissão do MVP, estava tudo lá no meu site, então foi muito mais fácil. Mas uma coisa que eu quero comentar com a galera, essa submissão, ele tem um site, ele tem um sistema que, vamos falar, ele é complexo, ele é bem difícil, bem lento, e às vezes você vai passar por momentos e falar assim, não, acho que eu vou desistir. Então, assim, você tem que traduzir, então vai ser pessoas de fora que vão analisar, então é bom você traduzir, deixar em inglês. E fora que você tem a possibilidade de cadastrar 24 atividades. Então você Hoje vai é conseguir. 24. Oi? Hoje é 24. Antigamente era aberto. Você tá quando você precisava. Baita da hora. E aí você vai cadastrar, seja artigos, suas comunidades, parte de você contribuir em fóruns. Então, pode ser links do Stack Overflow, pode ser links da comunidade com open source. Então, pode ser do contribuições para comunidades open source. Você vai lá, copia onde você abriu o PR, a issue. Links de comunidades do WhatsApp, entre outras coisas, que vai da sua criatividade, de onde você postar o conteúdo. Então, não tenham a regra, não, eu vou criar um blog, não, eu vou criar um canal. Você pode ter aonde, seja onde for, mas é um link público para a pessoa analisar. Então, não tem como você falar que você está palestrando, não tem uma foto, não tem um registro disso, porque vai ficar apenas palavras da sua boca e a pessoa vai confiar. Então, assim, tem que ter uma análise. Então, tenha também ciência disso. Cria um artigo mostrando que você foi para tal evento, falou sobre tal assunto, alguma coisa. É bom também, ele serve. Total. E para a gente caminhar para o final, galera, Marcelão, próximos passos, o que você vê aí, tocando no assunto de MVP no âmbito? Um espaço do quê? Desculpa, eu tava... Do próximo TDAH passo. gritou, TDAH. E Fala. criação de conteúdo, de canal, Tá, seja mais focado no MVP, que é o assunto do hoje, né, que a gente está conversando. O que você pensa, assim, de criar impacto para a comunidade? legal. Eu tô para criar 2 eventos, na verdade, né? Buscando criar 2 eventos presenciais aqui. Trazer o Workplace Ninja, falo para vocês, a questão do segundo semestre para o Brasil, né? Dessa questão, então vai ter um impacto na comunidade 365. E nesse semestre tentar fazer o Intune Week também de novo, tá? Que também mais um impacto. Na verdade, esse ano aqui eu estou buscando realmente enaltecer, na verdade, né, a comunidade Microsoft 365, porque eu acho a comunidade Microsoft 365, tanto para Intune, Purview, enfim, essas coisas, muito carente de eventos, mas muito carente de eventos mesmo, Eu tá? 1065 É bastante. muito, né, cara? Muito. Lá na Europa tem muito evento de 365, cara, porque muito evento de segurança focado em 365, tudo. Então, mas no Brasil é extremamente carente. Então, assim, e eu tô numa pegada, assim, nos próximos aí, né, nesse ano, até o próximo ano, de tentar fazer um evento presencial, assim, buscando uma galera legal mesmo, assim, sabe? Assim, acho que a gente desvincular um pouquinho desse mundo, né?
pós-pandêmico, né, que nós fomos na questão da pandemia, muito online, para a gente começar a fazer esse network presencial, tá? Mas com uma galera realmente ali focada em 365 e para as pessoas virem conhecer também o 365. Então, tô torcendo para dar certo trazer o Workplace Ninjas para o Brasil, tá? Para fazer esse evento presencial. E se der certo aí, realmente ali, pelo menos uma vez por semestre, ter um bom evento de 365 no Brasil. Ok? Da hora. E aí, mestre Edezan, o bruxo, comenta pra nós aí, o que você vê de próximos passos, criações de Bruxeria. impacto na comunidade? Não, legal, cara. Bom, no âmbito lá do meu canal, né, eu até no começo do ano eu postei um vídeo com algumas ambições que eu tenho lá pro canal, então criar várias séries, né, então uma que eu já iniciei aí é a série de Docker, tem outras séries que eu quero dar continuidade, né, então LinkedIn Pro, tem o Desvendando Azure que eu quero fazer uma segunda parte dela, dando uma avançada ali, né, na certificação AZ900. Eu quero também criar uma série para certificação AZ104, que eu acho que é uma das duas primeiras aí que acaba impulsionando bastante a galera, né, depois que tira essas certificações. Fora outras séries também que eu acho que são complementares no mundo de cloud, mas que acaba ajudando bastante, né? Então, uma série de redes, uma outra série, por exemplo, falando sobre governança, né? Uma série de FinOps, são outras skills ali que acabam agregando quando a gente está trabalhando com cloud e acaba melhorando mais essas nossas skills, né? Fora isso, eu vou sempre estar participando das outras comunidades, né? Então, tem o Azure Floripa que vai ter o Global Azure também, vou ter uma participação ali. Com certeza vou participar também do evento do Marcelão ou de outras pessoas que me chamarem também. A ideia é sempre estar disponível, né? Se me chamar para fazer uma entrevista, para fazer esse bate-papo como está rolando aqui, enfim, chamar, a gente está indo aí, galera. O importante é ser participativo, né? Boa. Falando de Perfeito. FinOps aí, boatos que o Palhosa vai ser um novo streamer, também youtuber, tá com alguns planos aí de criar o canal dele. Estão precisando de conteúdo de FinOps mesmo, cara. De verdade, vai ser uma boa. Nossa, agora fiquei até feliz aqui. Ele deu start. Vai ser um bom Caramba. Hashcop embaixo. Caramba, cara, ele tá precisando muito, cara, de conteúdo aqui online, cara, de FinOps. Mas muito mesmo, cara. Aí, boa, Palhosa. Muito. Vai ser um bom Hashcop Ambassador. Vai. E para Com Claudião, o que você certeza. vê de próximos passos, criações de impacto para a comunidade? Perfeito. Primeiro eu gostaria de compartilhar para vocês. Acho que não foi publicado, mas então vou passar aí para vocês. Vai ter um evento agora por meio de maio, por aí, que vai ser o DevTech, que vai ser em Tubarão, certo? E eu vou estar com algumas pessoas que já estão confirmadas. Entre eles vai estar um amigo meu, do Fabrício Veronese aí, Rodrigo Branas. Vai estar o. Deixa eu ver quem vai estar. Não, o Rodrigo Branas ainda não foi confirmado, mas já vai estar confirmado Diogo Moreto lá da Mercado Livre. Vai estar o Fábio Bittencourt, vai estar a Aline, que eu não vou dizer o nome aqui para não errar. Mas eu vou ser uma das pessoas que vai estar lá. Inclusive, estou no comitê de seleção lá das palestras. É um evento realizado pelo Senac, que é apoiado pela FAPESC, certo? Além disso, vai ter o Global Azure, que eu vou estar participando. Provavelmente vai ter os eventos Tech Talk aí, Floripa e Balneário Camboriú, que eu devo submeter. Tinha o do SQL aí para participar, mas eu perdi o tempo, porque eu estava passando por algumas turbulências. Inclusive, tem coisas boas aí acontecendo. Eu devo informar logo, assim que der. Deixa eu ver. E além disso, vai ter um evento em São Paulo, que eu já estou planejando, lá no Reactor, em que vai ser o Serverless Week, que nesse evento, você, por exemplo, tudo que tem no contexto de Serverless, Kubernetes, Azure, Web Apps,
se eu vou falar alguma coisa de function, por exemplo, no caso do Marcelo aí, quero fazer uma function em PowerShell que vai gerar uma política do iTunes. Tá aberto aí para você publicar alguma coisa lá também. Então vai ser um evento que vai chamar pessoas da área. O Eric Medeiros aí, que é do Nordeste, também, se quiser vir participar do evento aqui, conversa comigo depois, submete alguma coisa aí, que já quer ser meu amigo. Rodrigo Palhaça também aí. Mas aparece aí que a gente conversa direitinho. E vai ser um evento que vai ser basicamente acho que é 2 a 3 dias ainda. Estou criando o site lá para deixar tudo certo, certo? Boa. Aí sim. Da minha parte também eu vou tentar aumentar o raio de alcance do canal aqui para poder disseminar mais conteúdo, seja de soft skills. Tem bastante galera aí que compartilha já de voltada técnico, então estou tentando trazer algo de diferente para a comunidade, trazer novos temas para palestras de conteúdos dentro do meu artigo, do meu blog, alguns artigos, temas do meu dia a dia, para ajudar a galera, que é muito massa quando acontece isso, que nem o Marcelo comentou, pô, você implementa alguma coisa no teu trabalho, você consegue compartilhar, a galera consegue fazer a mesma coisa, resolver algum problema, seja ele que tem alguns dias parado, isso não tem preço, é muito da hora. E compartilhar mais conteúdo e conhecimento aqui na comunidade aqui de Santa Catarina, tentar fortalecer, seja presencial, seja remoto. E, galera, queria deixar também o recado, você que gostou de episódios de temas diferentes, não focados em pessoas, entre em contato com a gente, mandem sugestões de temas que a gente vai tentar trazer dinâmicas também diferentes aqui para o canal nesse ano. Galera, queria agradecer o tempo de vocês, estamos aqui batendo 2 horas. Palavras finais aí, começando pelo Ed. Beleza. Bom, queria agradecer aí todo mundo que está assistindo ou online ou vai assistir esse vídeo depois, né? Eu acho que a mensagem que eu queria passar aqui é sempre persistir, né, nos seus sonhos, seja se você tem esse sonho de se tornar MVP, pensar sempre em colocar como meta compartilhar o conteúdo, né? Abraçar essa causa, gostar realmente de compartilhar conteúdo antes mesmo de você querer se tornar um MVP. Eu acho que quando você cria essa consistência, fica muito mais fácil você criar os conteúdos, criar a sua rotina, né, de criar conteúdos e tudo mais. E, claro, ficar disponível aí se alguém precisar de ajuda também, de orientação, assim como o Cláudio auxiliou bastante nós três aqui a se tornar MVP. O que eu puder ajudar também, seja criando conteúdos, ensinando como é que cria um canal no YouTube, como é que faz edição de vídeo, enfim, a gente aqui somos amigos, a gente fica trocando muita figurinha sobre isso, né? Como mexer nas diversas plataformas aí, mas quem também tiver esse desejo de construir o seu portfólio, né? Construir o seu canal aí, fico à disposição também. E mais uma vez agradecer a audiência. Valeu. Valeu demais, Ed. E aí, Claudião, palavras finais. Palavras finais, finalmente. Não, tô brincando. Gostaria de agradecer a todos que participaram aí. Cara, fico bastante feliz que teve bastante interação hoje no canal aí. Fruto do trabalho de 4 pessoas que estão se dedicando, muitas vezes sem dinheiro, sem patrocínio, sem nada, mas que estão aqui para fazer o bem, certo? Claro que cada um tem um jeito, às vezes ou é timidez, ou às vezes ou não tem muito tempo, que não vai responder em alguns casos, mas eu sei que todos aqui eles estão criando conteúdos para ajudar cada um de vocês. Então, aproveite tudo que foi falado aqui, revise novamente, põe em prática. Com certeza que alguém vai chamar vocês para submeter ao MVP, certo? Boa. E aí, Marcelão, tua vez. Então, a minha palavra final realmente é compartilhe porque gosta, tá? Não para buscar algo, compartilhe realmente porque você pode impactar a vida de uma pessoa, você pode realmente
fazer do que uma vida de uma pessoa torne-se melhor ali, entendeu? Parece um pensamento gigante, mas não é, viu, pessoal? Porque às vezes um simples vídeo impacta uma vida de uma pessoa, e um simples vídeo pode fazer uma pessoa também compartilhar com conhecimento também, entendeu? Então, não deixe para começar amanhã, você pode começar hoje. E também não fica pensando assim, todo mundo está compartilhando, então já não tem mais o que compartilhar. Não, pessoal. Todo conhecimento é bem-vindo, tá? O Deseja tem uma forma de explicar, eu tenho uma forma de explicar, o Cláudio tem uma forma de explicar, o Rafael tem uma forma de explicar, entendeu? E cada pessoa se adapta a uma forma de explicar, entendeu? Então, assim, eu posso falar sobre, sei lá, autopilot do Intune, outra pessoa falar sobre o autopilot do Intune, a outra falar sobre o autopilot do Intune, eu tenho certeza que serão explicações totalmente diferentes, tá? E eu também assisto, apesar de explicar autopilot quase todo dia, eu assisto muito vídeo de autopilot e sempre tô aprendendo coisa diferente, entendeu? Então, assim, porque cada um tem uma visão diferente, uma experiência diferente, e sofreu ali, né, alguns traumas ali dentro da plataforma de forma diferente. Então, não pense assim, então várias pessoas fizeram, então já não vou fazer. Não, pelo contrário, faça, comece, tá? Que você sempre pode estar impactando a vida de alguém. Essa é a minha mensagem. Com certeza, man. Tentar ser diferente e poder ajudar e contribuir com a comunidade, galera. Queria agradecer, então, a audiência, você que está assistindo online, você que está assistindo a gravação. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar. Obrigado pelas interações, galera. E a gente se vê até no próximo episódio. Valeu! Valeu. Até mais.